terra que não seja guiado, direcionado, cuidado, protegido, direcionado, enfim, comandado pelo Senhor. Nós não entendemos muitas vezes muitas coisas, como catástrofes como essa que estamos vivendo. Nós não entendemos os teus propósitos com tudo isso, os teus desígnios. Porque como nós, seres humanos limitados, conseguiríamos compreender os teus pensamentos, que são muito mais altos que os nossos? Mas apesar de não compreendermos, nós temos a convicção de que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que te amam. Por mais que a gente não entenda, mas nós confiamos nessa verdade. E sabemos que esse aparente caos redundará em um bem muito maior. Sabemos que aqueles que são teus têm sido protegidos, cuidados, guardados, e ainda que tenham sido levados dessa vida para melhor, sabemos que nesse momento estão em um lugar certamente melhor. Um lugar onde não há mais choro, não há mais dor, porque se são teus, nesse momento eles estão em teus braços. E aqueles que foram afetados porque perderam um ente querido, rogamos para que o Senhor console. E aqueles que perderam emprego, que perderam sua empresa, que perderam sua casa, seus bens adquiridos ao longo dos anos, que o Senhor restaure a sua esperança. Não somente nessa vida, uma esperança de reconstrução, mas uma esperança eterna. Que o Senhor firme em seu DNA a esperança a respeito da eternidade, para que não só estes, mas todos nós possamos fixar os nossos olhos não naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós não vemos. Não naquilo que a traça corrói ou que a ferrugem destrói, mas os tesouros guardados na eternidade, para aqueles que fielmente se mantiverem até o fim, como teus servos, como teus discípulos. Senhor, que brilhe em nossos olhos o anseio pelas coisas eternas, e que nessa noite o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, transformando-nos segundo a tua imagem. Usa-me como instrumento de louvor e adoração ao Senhor. Por isso eu peço, fala, Espírito Santo, por meio de mim, que somente o nosso Deus trino seja glorificado, eu seja um instrumento e todos nós sejamos edificados, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, se você nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo nesse lugar. Nós amamos receber visitantes, e se você está à procura de uma igreja, essa pode ser a sua. Nós estamos em uma série de mensagens intitulada Praticando a Ressurreição, desde a Páscoa. Estamos falando sobre como colocar em prática a ressurreição. Estamos falando, sobre a carta de Paulo aos Efésios, você sabe, você que está vindo, e sabe que estamos falando sobre amadurecimento. Amadurecer nada mais é do que ser parecido com Jesus. Lembre-se que essa é a missão da Viva. Ajudar pessoas comuns como nós a se tornarem parecidas com Jesus. E temos uma visão para 2030. Visão 80-60 até 2030. Desejamos que 80% de vocês esteja engajado em pequenos grupos. E 60% esteja servindo. Não servindo somente. Servindo somente a gente quer que mais pessoas estejam. Mas que pelo menos 60% esteja servindo conforme sua paixão, perfil e dons. Vamos falar sobre dons semana que vem. Desenvolvendo assim cristãos maduros e líderes inspiradores. Queremos que você seja um cristão maduro e um líder inspirador. E para isso hoje vamos falar sobre experimentar a plenitude de Deus. Finalizando o capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, do verso 14 ao verso 20, vamos falar sobre essa ideia central. Somente quando vivemos em comunidade, experimentamos a plenitude de Deus. Você já se sentiu rejeitado alguma vez na vida?
se sentiu excluído, talvez na escola. Muitos aqui certamente receberam ou sofreram bullying na escola, seja por um excesso de peso, seja por notas ruins ou notas boas demais, se é que pode se dizer que tem notas boas demais, ou porque era do interior, ou porque não tinha uma condição financeira como os demais, enfim, por N motivos, talvez pela cor da pele, pela origem étnica, ou seja lá o que for. O fato é que escolas muitas vezes são lugar de bullying, de exclusão, e muitos aqui certamente sofreram isso. Outros aqui se sentiram excluídos na roda de amigos, ou com a família, enfim, outros ainda foram abandonados. Muitos aqui, ou talvez não muitos, mas alguns, foram abandonados literalmente. Sei de histórias aqui de nossa comunidade de pessoas abandonadas pelo pai. E não é raro, irmãos, o pai que arruma uma outra mulher e ele abandona a mãe com os seus filhos. Histórias de crianças desesperadas, porque viram o pai saindo pela porta para nunca mais voltar. E as mães guerreiras, que por sinal estão de parabéns em seu dia, como o Diego muito bem falou no início, mães guerreiras cuidando dos seus filhos, tendo sido abandonadas pelos seus maridos, trabalhando, cuidando da casa, de tudo sozinhas. Mas o fato é que essas crianças se sentiram abandonadas pelos seus pais. Outros porque o pai ou mesmo a mãe trabalhava demais. Outros ainda, como numa segunda-feira, poucos dias atrás, a história de uma irmã dessa comunidade, que congrega em Sara, quando disse que a sua mãe morreu e o seu pai deu a menina para uma família cuidar. Uma família que sequer ela conhecia. Imagina a situação de uma criança. Uma menina perdendo a mãe e o pai sem condição de criar daquela menina, dá a menina então para uma família, se coloca na posição daquela criança. Porque até a morte, dizem os psicólogos, que há um efeito na criança como se fosse de abandono. A criança que perde um pai ou uma mãe é como se ela estivesse se sentindo abandonada. Enfim, a rejeição, a exclusão e o abandono causam experiências emocionais perturbadoras. E por causa disso, consequências psicológicas pesadas. Então, são adolescentes e adultos que crescem com uma sensação às vezes de inadequação. Não se sentem pertencidos. Baixa autoestima, se sentem desvalorizados. E essas feridas abertas lá atrás trazem repercussões hoje. Pessoas então com baixa autoestima, com baixa autoconfiança, com sensação de solidão, de isolamento, ansiedade social, e muitas vão buscar fugas, às vezes na festa, às vezes na droga, às vezes no álcool, no sexo ou em qualquer outra coisa. Mas há dois grandes efeitos dessas feridas lá de trás, do abandono, no indivíduo adulto. Alguns se distanciam emocionalmente de outros. Por quê? Se sentiram feridos nos seus relacionamentos interpessoais do passado, e para não sentir de novo uma dor naquela ferida, evita se conectar com pessoas, com medo de sentir feridas de novo. Por outro lado, outras pessoas vão para o lado oposto, se conectam a alguns, e essa conexão gera uma espécie de codependência emocional. Gera uma espécie de uma necessidade de aprovação e de validação tão forte que essa pessoa se conecta com um, talvez, com dois, e não consegue, ou melhor, e faz de tudo para não decepcionar aquela pessoa, porque não quer de novo se sentir ferida. Mas o fato é que essas feridas vêm provocando então repercussões, traumas em sua história e provocando repercussões no dia de hoje. Muitos são curados disso. Muitos, quando vêm a Cristo, ou fazem tratamento com psicólogos, terapeutas, etc., são curados, mas outros não. Por quê? Nem tudo é curado quando vemos a Cristo. Porque essas feridas que estou falando,
embora a gente costuma dizer que são feridas na alma, né? Elas são feridas emocionais, mas no fundo, em última instância, elas são físicas, elas são fisiológicas. Não é porque não vejo um corte que eu não tenho uma ferida emocional. Isso é fisiológico, é físico. Existem substâncias químicas no organismo que nos fazem sentir essas feridas. Nos fazem sentir tristeza, há neurotransmissores cerebrais, há descargas hormonais que fazem com que a gente sinta. Há inclusive alterações da estrutura cerebral, irmãos. Portanto, essas dores emocionais, elas são físicas, elas são reais. E como que quando viemos a Cristo, por exemplo, uma lesão no menisco, ela não necessariamente ela é curada quando eu me converto, ou quando Jesus me alcança e me converte, ainda que Ele possa fazer um milagre e curar, assim como as feridas emocionais. Elas são tão fisiológicas como uma lesão no menisco, no joelho, mas nem sempre são curadas. Às vezes são. Às vezes Deus derrama um milagre, mas às vezes não. Então algumas pessoas vêm a Cristo, mas seguem com suas feridas, com seus traumas de abandono, rejeição e etc. E não conseguem usufruir da plenitude do amor de Deus. É sobre isso que vamos falar hoje, sobre plenitude do amor de Deus. Quero ilustrar aqui para você entender. Imagine que você é uma mangueira, e você como mangueira foi criada para regar um jardim. Conectada à mangueira, você é um instrumento para dar umidade ou nutrientes para uma flor. E agora, essa mangueira muitas vezes está dobrada, ela está enrolada e a água não flui por meio daquela mangueira. Às vezes está furada, enfim. Você é essa mangueira e muitas vezes esses traumas são esses nós nessa mangueira, que impedem o amor de Cristo em sua plenitude como a água fluir por meio de você. E nós precisamos identificar essas dobras nessas mangueiras, para que ao identificarmos elas, possamos desdobrá-las e permitir com que essa fluidez do amor de Cristo em sua plenitude máxima flua por meio de nós. Você tem experimentado essa plenitude do amor de Cristo? Esse amor de Cristo não é algo somente místico, é algo real, é algo experimentável, e é o que nós vamos falar hoje. E por isso, de novo, eu te pergunto, você tem experimentado a plenitude do amor de Cristo? Esse trecho que vamos analisar hoje, que é o capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, do verso 14 ao 20, é uma oração. Paulo, de novo, pela segunda vez, ora nessa carta. E vamos ver então a introdução dessa oração, quando ele diz nos versos 14 ao 16, que está na tela: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, aí ele continua. Na segunda pregação dessa série, nós falamos sobre a primeira oração de Paulo, quando ele orava para que Deus desse um discernimento espiritual para o povo, para que identificassem as bênçãos espirituais. Então, se a primeira oração de Paulo nessa carta era sobre Deus proporcionar que o povo conhecesse algo, agora nós vamos ver que é uma oração para que Deus permitisse com que o povo experimentasse algo. A primeira, conhecer. Agora a segunda, experimentar. Para alguns, essa oração que vamos pregar hoje é a oração mais sublime da Bíblia. Paulo estava preso na prisão domiciliar em Roma, porque lembra, como pregamos há pouco, ele ensinava conceitos contraditórios ao judaísmo. Era um mistério, como vimos semana passada, o mistério de que Deus uniu dois povos, judeus e gentios, em um único povo. Não havia mais a necessidade de converter gentios ao judaísmo como prosélitos. Agora não haveria mais judaísmo, não haveria mais necessidade de templo, porque não haveria mais necessidade de sacrifício. O véu do santuário se rasgou, o judaísmo naqueles moldes acabou. Deveria ter acabado, porque era a antiga aliança. Agora Deus tem uma nova aliança com um novo povo, e esse povo não é mais o povo judeu, esse povo é a igreja. E esse era o mistério, e por causa disso os judeus ficaram malucos, imagina. É por isso que os judeus ficam malucos hoje, quando a gente diz que o Messias chegou, e o povo de Deus agora é a igreja.
Os judeus ficam pirados nisso, como ficaram na época, mas eles prenderam Paulo. Paulo, então, preso naquelas grades, talvez correntes, eu não sei, em detalhes nessa prisão, mas o fato é que a sua oração não estava presa. Por mais que ele estivesse submisso à guarda romana, ele era livre para orar. As grades ou as correntes não prendiam as suas palavras. Então, por essa razão, ele se punha de joelhos diante do Pai. E ele diz então, por essa razão. Que razão? Tudo que já pregamos aqui antes disso. Por essa razão, que razão? Não desanimem porque eu estou preso. Não desanimem. A minha palavra está chegando em todo mundo. Poderia dizer Paulo, a minha palavra vai chegar no ano de 2024, numa cidadezinha lá do interior do Brasil chamada Criciúma. A minha palavra vai repercutir nos 4 cantos dessa terra, fique em paz. Essa carta que eu vos escrevo vai ser espalhada pelo mundo. E claro, eu não sei se ele tinha essa percepção, talvez, possivelmente não. Mas o fato é que essa carta chegou a nós, por isso eles não deviam desanimar. Não deveriam desanimar porque eram um único povo. Não deviam desanimar porque eram abundantemente abençoados por Deus. E então ele diz, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Os judeus normalmente oravam de pé, mas eventualmente se ajoelhavam. E Paulo, então, ele diz que se colocava de joelhos, e aqui não é dizer que a oração de joelhos é mais poderosa. Não há uma oração mais poderosa conforme a sua postura, mas o fato é que uma oração de joelhos tem alguns simbolismos. Ela implica em humildade, solenidade, adoração e rendição. Porque quando alguém está de joelhos, é como se tivesse rendido. Porque então estar de joelhos é uma expressão de nossa dependência de Deus. Nós estamos declarando não só com a nossa fala, mas com o nosso corpo, que nós estamos rendidos. É uma declaração de dependência de Deus, e era por isso que Paulo se colocava de joelhos diante do Pai. Ele diz então, diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Ele já havia dito, vocês gentios foram adotados, vocês foram predestinados já antes da fundação do mundo para serem adotados. Esse era o plano de Deus, e agora que nós fomos adotados, fazemos parte de uma grande família. Esse povo chamado igreja é uma grande nação, mas também é uma grande família. E porque é família, ela tem um novo nome. Sabe aquela história? De que família você é? Qual é o seu sobrenome? É isso aí. De que família você é? Você é da família X, mas antes dessa família X, você é da família de Deus, porque você é um representante dessa família. Sabe aquela história? Cuidado para não envergonhar o nome dos teus pais, dos teus avós, é verdade. Mas além disso, ou mais do que isso, cuidado para não envergonhar o nome de Deus, porque você é um representante da família de Deus. E isso traz implicações profundas, porque quando você faz uma falcatrua lá fora, é o nome de Deus que está sendo envergonhado. Quando você que se diz cristão faz algo que desonra o nome de Cristo, você está envergonhando. E você está então não honrando com esse nome que você carrega, que nós carregamos. Então uma pergunta que não quer calar é, você tem honrado ou envergonhado o nome dessa família, a família de Deus? Você é motivo de alegria para Deus ou motivo de tristeza? As suas ações têm exaltado o nome de Deus ou têm envergonhado o nome de Deus? Responda a si mesmo. E essa oração de Paulo, que a gente logo vai ver o seu conteúdo, ela é feita com muita ousadia. Olha só, peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória. Paulo não está pedindo uma ajudinha de Deus. Ele está dizendo assim, Deus, considere toda a riqueza da sua glória. Era isso que Paulo estava trazendo como fundamento para a sua oração. Ele está dizendo, Senhor, eu te peço,
segundo a riqueza da sua glória. Era uma oração que demandava muita certeza e muita confiança. Mas o que será que ele pedia? Será que nas próximas linhas vamos ler: Senhor, me livra dessa prisão terrível. Eu quero ter liberdade. Eu quero poder andar onde eu quiser. Eu quero poder comer o que eu quiser. Melhora a minha condição, meu sofrimento. Alivia, me traz conforto, Senhor. Será que era isso que ele pedia? Vamos ver o conteúdo de sua oração. Verso 16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. O que nós vamos ver nessa oração de Paulo? É uma oração bem curta, mas é uma cadeia de 3 eventos. É uma, por assim dizer, uma escada de 3 degraus subsequentes. E o final da oração está ali na tela. O objetivo dele é o quê? Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Como alcançar a plenitude de Deus? Esse era o foco da oração de Paulo. E por isso eu te pergunto, você tem alcançado a plenitude do amor de Deus? Vamos ver esses 3 degraus da oração de Paulo. E o primeiro deles é o poder do Espírito Santo e a habitação de Jesus. Olha lá, vamos então por partes. Peço a Deus que, segundo a riqueza de sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. O primeiro degrau, Paulo pede 2 coisas: poder e habitação de Jesus. Poder do Espírito e habitação de Jesus. São 2 coisas interconectadas. Perceba que Paulo não está pedindo provisão, liberdade, tranquilidade, conforto. Ele pede poder. E se ele orou por poder, significa que o poder não vem de nós. Você não cria poder, você não constrói poder, você não adquire poder com seu esforço. Nós precisamos orar para que Deus derrame do seu poder, ou seja, depende dele. E esse poder que Paulo pede para os efésios é para que haja fortalecimento. Olha lá, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Paulo está pedindo poder para fortalecer o íntimo de cada um, para fortalecer o homem interior de cada um. Mas que homem interior é esse? Lá em Coríntios, ele fala sobre isso, mais ou menos, contrastando com o homem exterior. Ele diz, 2 Coríntios, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então Paulo, presta atenção, irmãos. Paulo pede poder para fortalecer o homem interior. Paulo pede uma espécie de poder, para que esse poder nos dê perseverança, para preservarmos em meio às lutas, em meio às dificuldades. Olha o que ele também diz, ainda em 2 Coríntios. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. O poder de Deus é derramado sobre nós, mediante o seu Espírito, quando somos fracos. É na nossa fraqueza que o poder dele é aperfeiçoado. Ou seja, quando reconhecemos a nossa dependência de Deus,
o poder dele é derramado sobre nós. Isso significa que estamos declarando que precisamos de Deus e o seu poder opera em nós. Ao mesmo tempo que o seu poder opera em nós, a habitação, diz assim, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês. Junto com o poder do Espírito Santo, temos a habitação de Jesus Cristo, que se dá pelo Espírito Santo. Agora, presta atenção que interessante. Havia duas palavras no grego para simbolizar a habitação. A habitação passageira, ou seja, um estrangeiro que ficava uma noite numa hospedaria, mas havia a palavra para habitação permanente, ou seja, um morador. Uma habitação para o estrangeiro e uma habitação para o morador. E essa palavra que Paulo diz sobre que Cristo habite no coração de vocês, diz respeito a uma habitação permanente. Ele está querendo dizer o seguinte: eu oro para que Jesus habite no coração de vocês de uma forma tal que Ele possua essa habitação. A ideia é de tomar conta da casa, é de ter escritura pública, é de fazer reforma quando quiser, é de mudar um móvel daqui para lá, é de derrubar a parede, é de abrir porta, enfim, é de ser dono. A habitação que Paulo se refere é a habitação de ser dono. Quem é o seu dono? Eu quero ser livre, eu quero ser dono de mim mesmo. Isso não é o cristianismo, meu irmão. A liberdade que Cristo nos dá é do pecado. Agora Ele nos comprou, e nos comprou com alto preço, o seu sangue. Significa que Ele é seu dono, pelo menos deveria ser. Se Ele habita em seu coração, de fato, Ele precisa ser seu dono. E não pode dizer algo assim: Senhor, ok, a sala é tua, a cozinha é tua, o quarto é teu, mas o subsolo aqui, essa parte não toca, essa parte é minha, eu tenho a chave, e essa chave eu não te dou. Isso não existe, irmãos. Por isso a pergunta: existe algum subsolo, algum quarto, algum cômodo do seu coração que você ainda não deu a chave nas mãos de Cristo? Existe alguma área, talvez um relacionamento pecaminoso, talvez o vício na pornografia, talvez o amor exagerado ao dinheiro, talvez, enfim, um pecado escondido, seja ele qual for. Reflita. Se há uma área na sua vida que você ainda não entregou a Cristo, talvez as suas finanças, porque o dinheiro você ralou tanto para conquistar e agora colocar na mão de Jesus, convenhamos, deixa eu curtir. Então, irmãos, reflita se existe alguma área que você ainda diz: não, essa aqui Jesus não toca, essa aqui é minha, eu faço o que eu bem entendo. Mas aqueles que têm a habitação de Cristo em seus corações, como Paulo diz, são aqueles que têm Jesus como o dono dos seus corações. Não pode haver cômodos trancados, não pode haver ídolos escondidos. Precisamos então entregar todas as chaves àquele que comprou o nosso coração, Cristo. Se você quer amadurecer, então, meus irmãos, eu rogo para que haja poder do Espírito Santo no seu coração, assim como a habitação de Jesus, porque dessa forma estaremos enraizados e alicerçados em amor. Paulo aqui usa duas ilustrações, de uma árvore e de um edifício. Enraizados, uma árvore, para que ela obtenha nutrientes do solo, ela precisa de raiz. E uma árvore, para que se mantenha firme em meio às tempestades, ela precisa de raiz. Da mesma forma, nós, quando estamos enraizados em Cristo, nós obtemos os nutrientes espirituais e obtemos a segurança de que nenhum evento climático ou problema emocional, ou seja ele qual for, vai nos derrubar. Nos mantemos firmes porque estamos enraizados nele. Mas não somente como uma árvore, como um edifício.
que tem os seus alicerces no solo, e que isso traz segurança, porque pode vir uma enchente, se o nosso alicerce é Cristo, na sua rocha, nada vai nos derrubar. E não somente isso, os engenheiros sabem muito bem, que quanto mais alto o edifício a ser construído, mais profundo o alicerce. Por isso, para que nós possamos crescer, precisamos ser profundamente alicerçados em Cristo. E eu te pergunto, você está crescendo nele? Você está alicerçado nele? Você está enraizado nele? Esse é o primeiro degrau da plenitude. Precisamos então ter o poder do Espírito Santo e a habitação do nosso Senhor Jesus Cristo, para que então possamos pular para o próximo degrau, que é a compreensão e conhecimento sobre o amor de Jesus. O texto diz assim: isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Que poder que Paulo estava pedindo? Um poder para compreender e um poder para conhecer o amor de Cristo. Compreensão e conhecimento, ao menos segundo o dicionário grego, desses dois termos, são diferentes entre si. A ideia de compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade tem uma perspectiva intelectual. Tem a ver sobre compreender, adquirir certo conhecimento. Por outro lado, conhecer o amor de Cristo, aqui há uma implicação de experimentar, que, como ele diz, excede o entendimento. Ou seja, é uma experiência que vai além da compreensão intelectual. Inclusive, muito cuidado, para que o amor de Jesus não seja meramente um assunto teológico a ser compreendido. Ele vai além da compreensão. Ele vai além do entendimento. O amor de Cristo é algo que precisa ser, além de conhecido, experimentado, que vai além da nossa compreensão intelectual. Por isso, o amor de Cristo não é compreendido num livro, num curso, ainda que tudo isso possa ser importante, e de fato é, mas há algo além. Por isso eu te pergunto, você tem experimentado o amor de Cristo? Ou você só tem compreendido intelectualmente o amor de Cristo? Uma coisa é entender, outra coisa é sentir experimentando. Mas como eu disse, esse amor não é meramente intelectual, que você adquire num curso ou num livro. Onde então que você experimenta esse amor? Paulo mesmo responde: isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender e conhecer o amor de Cristo. O amor de Jesus, ele é conhecido em todas as suas dimensões, largura, comprimento, altura e profundidade, somente com todos os santos. Há uma experiência que vai além do aspecto intelectual, que é a ideia de usufruir, de experimentar, mas que só é real na comunhão com os santos. Você, irmão, irmã, só consegue experimentar de verdade toda a plenitude do amor de Cristo quando está em comunhão com os santos. E você experimenta em todas as dimensões, como o texto diz. Olha só, com todos os santos, vocês vão compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e experimentar o amor de Cristo. Quando, irmão, irmã, você vive em comunidade com outros, você experimenta o quão largo é o amor de Cristo, e você percebe que esse amor é tão largo que alcança pessoas de todos os povos. Você vai perceber que esse amor é tão comprido que, temporalmente falando, alcança pessoas de todos os séculos. Você vai se perceber que esse amor é tão alto que alcança até os céus. E você vai perceber que esse amor é tão profundo que alcança o pior dos pecadores. Você tem usufruído desse poder? Você tem usufruído desse poder que te faz conhecer e experimentar esse amor?
Então a pergunta é: você tem experimentado esse amor? Ele é free, ele é grátis. Você não precisa dar dízimo para experimentar esse amor, mas ele requer da sua parte intencionalidade. Como então experimentar? Primeiro, precisa orar. Senhor, eu oro nesse momento para que o Senhor dê poder para os membros da Aviva, Criciúma, Içara, Palhoça e futuramente Rincão, para que tenham poder e a habitação de Jesus Cristo, para que possam conhecer e experimentar o amor de Deus. Eu oro por isso, então precisamos orar para que tenhamos esse poder para experimentar. Não é algo que se prova naturalmente falando. Precisamos de um poder para identificar, para enxergar, para entender, para compreender e experimentar. Mas também demanda de cada um de nós intencionalidade. Não pense que vir em um culto sim, um culto não, um culto a cada 30 dias ou coisa do gênero, vai te fazer experimentar esse amor. Não vai, meu irmão e minha irmã. Assistir o culto da internet também não é suficiente. A palavra culto, a ideia por trás disso, é o momento que a gente vem cultuar a Deus e que ele precisa ser semanal. Claro, eventualmente, foi almoçar na casa da mãe nos dias das mães, e ela mora lá, sei lá, em Florianópolis, não deu tempo, tudo certo. Eventualmente não dá para vir, mas não dá para transformar o culto num lugar que a gente vai de vez em quando. Não vai experimentar a plenitude do amor de Cristo. Então o culto é semanal. Agora, não basta também vir todos os domingos no culto. Como eu, lá anos atrás, chegava às 7h05 e ia embora 10 minutos antes de acabar, para ninguém me ver e não falar com ninguém. Não adianta, não vai experimentar o amor de Cristo. Você precisa conviver com os irmãos. E os pequenos grupos são o principal meio pelo qual nós proporcionamos a vocês um ambiente de convívio. E as pessoas estão quinzenalmente ou semanalmente, sempre juntas, convivendo. Ali compartilham dores, lutas, oram uns pelos outros, compartilham os fardos, as alegrias, comem um x-salada juntos, comem um salgadinho, tomam um café, comem um bolo, enfim, convivem juntos. É por isso que temos aconselhamento, temos um grupo de conselheiros para ajudar vocês. É por isso que estamos toda hora tomando café com pessoas. É por isso que fazemos juntos passeios, vamos para a praia, vamos para o parque. Por quê? Entendemos que na vida em comunidade, experimentamos todas as dimensões do amor de Deus. E então, aquela árvore enraizada vai gerar fruto. Vai gerar o quê? Amadurecimento emocional, cura das feridas e dos traumas, amadurecimento espiritual, vai gerar casamentos sólidos, vai gerar filhos obedientes, vai gerar vida equilibrada, vai gerar uma vida financeira organizada, enfim. Aqueles que de fato vivem uns com os outros, com os irmãos em Cristo, de uma mesma comunidade local, conseguem não só conhecer, mas experimentar a profundidade, a altura, a largura e o comprimento do amor de Cristo. E eu te pergunto, você tem experimentado? Talvez você não esteja experimentando porque falta um passo. Nós somos então, irmãos, nessa vida em comunidade, servidos uns pelos outros. Nesse momento tem umas 15 pessoas cuidando de criança, para que você possa estar aqui ouvindo a palavra. Tem homens lá fora cuidando dos carros, porque entendemos que é uma forma da gente expressar amor. Eu toda semana preparo o sermão, já comecei ontem o sermão de domingo que vem. E assim a gente faz, por quê? Para entregar o melhor para vocês. Porque quando a gente sabe que a gente é amado, a gente ama servindo. E todos ganham e os frutos vêm. Agora, o salmista diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. A vida em comunhão, a vida em unidade, é ali que Deus abençoa.
É ali que o Senhor ordena bênçãos. É ali que nós somos realmente, conseguimos experimentar desse amor de Deus. Do contrário, não é verdade. Então, Paulo orava pelo poder do Espírito Santo e pela habitação de Jesus, para que compreendessem e conhecessem o amor de Jesus em todas as dimensões, e então, por fim, fossem cheios de toda a plenitude de Deus. E o último verso diz assim, desse pedaço: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Esse era o ápice da oração de Paulo. Estarem cheios de toda a plenitude de Deus. O que é isso? É experimentar a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. A plenitude de Deus são todas as formas pelas quais podemos experimentar o amor de Jesus. Você experimenta de novo esse amor, meus irmãos. Você está usufruindo disso que é disponibilizado a você. Essa plenitude que é free. Agora, começa pelas bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, e aqui eu faço um apanhado geral de tudo que vimos até então. Olha só, presta atenção. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Perdoou nossos pecados, nos revelou o mistério de sua vontade. Fomos feitos herança. Recebemos o selo do Espírito Santo da promessa. Recebemos a misericórdia de Deus, embora pecadores. Somos amados por Ele. Recebemos vida quando estávamos mortos em pecados. Com Ele fomos ressuscitados. Fomos salvos pela graça mediante a fé e não por obras. Recebemos a fé salvadora como um dom. Fomos unidos aos judeus e de dois povos foram feitos um, irmãos. Isso aqui é a maior riqueza que existe em todo o cosmos. Talvez você não tenha a dimensão do que isso significa, ou talvez você tenha. Se você está acompanhando a cada domingo, você sabe a profundidade de tudo isso, e você sabe o que isso significa, e você vai dar o devido valor, porque, irmãos, além de tudo isso, nós somos abençoados ordinariamente, temos casa, comida e roupa lavada. Somos ordinariamente abençoados por Deus. Somos abençoados na vida em comunidade. Temos apoio, temos ajuda. Os nossos fardos são divididos uns com os outros. Oramos juntos, um ora por mim, eu oro pelo outro. Eu sou aconselhado assim como eu aconselho. Eu tenho amigos, amizades profundas e verdadeiras nessa comunidade. Somos parceiros. Se eu disser para muitos aqui, olha, amanhã nós vamos para o Afeganistão, ele vai dizer, que horas? Estamos juntos. Irmãos, você tem esse tipo de amizade? Eu tenho a plena convicção, certeza absoluta, de que muitos aqui iriam para as trincheiras comigo para uma literal guerra. Você tem esse tipo de amizade? Se você não tem, você está perdendo. Porque essas são as verdadeiras amizades que o reino de Deus te proporciona. Verdadeiros amigos que estão contigo na alegria e na tristeza. E não só o seu cônjuge, porque este já fez uma aliança, e que é inquebrável. Mas existem irmãos e irmãs que estão contigo nas trincheiras juntos. Importa mais do que a guerra, olha, meus irmãos, talvez tanto quanto. Quem são aqueles que estão do teu lado? Você tem esse nível de amor, intimidade, compreensão, apoio, suporte. Essa é a profundidade do amor de Deus, que é experimentado por meio da comunhão com os santos. Esse amor que experimentamos da parte de Deus, é experimentado não de uma forma subjetiva, mas de uma forma concreta e real. Eu sinto o abraço do meu irmão quando eu estou triste, e eu sinto que vem de Deus. Eu literalmente sinto um apoio com palavras que vêm de Deus, quando por algum motivo estou sem esperança.
Eu sinto o amor de Deus quando o irmão, diante de uma dificuldade financeira de outro, diz: eu vou te abençoar. O amor de Deus é experimentável, ele é real, ele é mais do que uma ideia subjetiva, ele é mais do que algo místico, ele é palpável. Quando então levantamos um grupo de pessoas dentro dessa comunidade, quando no final dessa semana, se Deus permitir, esse grupo vai ao Rio Grande do Sul para se doar, esse é o amor de Deus fluindo por meio de nós, experimentado por outros. Você experimenta desse amor, meus irmãos. Se você não experimenta, talvez seja porque você não esteja se permitindo experimentar. Talvez o medo de decepção, talvez o receio de se ferir de novo, talvez as feridas do passado não curadas, e você vem para a igreja enferidado, e qualquer coisinha a ferida já abre de novo. Permita-se ser curado pelo amor de Deus que flui entre os santos. Permita-se experimentar esse amor que flui por meio dos santos e que só flui na vida em comunidade. Não se sente amado? Conecte-se. E Paulo então finaliza a sua oração com uma doxologia, quando diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo finaliza com uma breve demonstração de louvor a Deus. Aqui é a conclusão dos capítulos 1, 2 e 3. Vocês vão ver que na semana que vem ele muda um pouco o tom e passa a focar mais na igreja. E você viu que ele diz que aquele Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, irmãos. Nós não conseguimos sequer compreender a profundidade daquilo que Ele pode fazer. E Ele faz infinitamente mais, porque existe um poder que opera em nós. O mesmo poder que criou céus e terra, o mesmo poder que sustenta a criação com a palavra do seu poder. É um poder que opera em nós, um poder soberano. Um poder que não pode ser frustrado. Jó diz: ah, Senhor, agora eu bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Perceba então que a oração de Paulo não era por libertação da prisão, diminuir os seus sofrimentos, não. Era poder, amor e plenitude. Você experimenta essas coisas? Poder do Espírito Santo, o amor de Cristo e a plenitude de Deus. Ah, irmãos, cristãos maduros, abrem mão daqueles pedichos tradicionais e pedem por coisas realmente profundas. Poder, amor e plenitude. E então o resultado é o louvor a Deus. A Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Louvor por tudo que Deus é, por tudo que Deus fez e por tudo que Deus faz. Louvor por esse poder, por esse amor e por essa plenitude. Perceba que o foco da oração de Paulo é Deus e não o homem. Um Deus que tem poder, um Deus que habita em nós, um Deus em quem somos enraizados, um Deus que nos enche de amor, um Deus que nele somos plenos, um Deus que é o único digno de glória e louvor. Como experimentar isso? Assistindo cultos pela internet? Vindo num culto de vez em quando? Não, na vida em comunidade com os santos. Por isso que a ideia central de hoje é: somente quando vivemos em comunidade, experimentamos a plenitude de Deus. E concluo aqui dizendo: se você tem traumas, se foi abandonado na infância, na adolescência, na idade adulta, tem baixa autoestima, não se sente amado, se sente incluído, não fuja da comunhão com os santos. Não fuja da vida em comunidade. É na igreja que você vai ser curado. E é na igreja que você vai ser instrumento para que outros sejam curados. Sabe por que talvez você viva uma vida sem propósito? Vamos ver semana que vem. Porque você não vive conforme a vocação que você foi chamado. E não estamos falando sobre profissão. Estamos falando sobre vida em comunidade.
É assim que a gente experimenta a plenitude de Deus. E eu oro para que Deus dê poder para vocês todos experimentarem esse amor e essa plenitude. E aqui finalizo com algumas aplicações. Paulo orava porque dependia de Deus. E vamos orar para que vocês experimentem. Mas há algo que depende de nós. Exemplo, uma ilustração. Alguém aqui consegue fazer uma árvore crescer? Não. A gente planta a semente, a gente rega, a gente prepara a terra, a gente tira os bichos, a gente coloca no lugar que tem iluminação, a gente cria as condições para que a árvore cresça. Assim é o crescimento espiritual, irmãos. Não tem como eu crescer intencionalmente, mas intencionalmente tem como eu me submeter a certos meios que me compreendem o crescimento. São os meios de graça. Você se submete aos meios de graça, que são meios pelos quais Deus te oportuniza o crescimento. Você vem nos cultos. É por isso então que a igreja oportuniza os cultos. A escola do discípulo na segunda, a formação ministerial na segunda, os pequenos grupos nas semanas, os mini-grupos, os teens, o pré-teens, a kids, os jovens, retiro de casais, aconselhamento pastoral, oração mensal comunitária. É para isso. Tudo isso é o quê? É a água, é o sol, é o fertilizante na terra. São os meios pelos quais a árvore cresce. São os meios pelos quais você amadurece. Então finalizo com alguns passos práticos. Já entenderam, né? Culto não é algo que se vem de vez em quando, ainda que às vezes falte, mas a regra é todo domingo. Orações mensais, você sabe, a gente tem oração todo final de mês aqui, toda última quarta do mês, às 19h30, você está convidado. Pequenos grupos. Nós queremos que 80% de vocês participem de pequenos grupos. Agora, eu quero que os facilitadores de pequenos grupos subam aqui ao palco, rapidamente, por favor, para que a igreja conheça quem são aqueles que têm comandado pequenos grupos. Esses aqui ajudam vocês a se conectarem. Esses aqui são pessoas que têm dedicado as suas vidas para fazer discípulos para Jesus. Esses aqui têm aberto as suas casas, têm se conectado a pessoas, têm orado por pessoas, têm servido pessoas, têm ensinado pessoas, semanalmente, às vezes diariamente, trocando mensagens e etc., para servir vocês, para que vocês sejam parecidos com Jesus. Então, você tem aqui alguns, é possível que tenham mais, que talvez não estejam aqui hoje. Quantos pequenos grupos a gente tem, Dutra? Temos 23 pequenos grupos. Você vai encontrar alguns que você possa se encaixar, seja geograficamente ou em termos de horário. Ao final do culto, por favor, venha falar com algum destes, eles vão estar aqui pela frente, ou, você já sabe, ponte sua câmera do celular para o QR Code da tela, você vai preencher um breve formulário e nós vamos entrar em contato com você para conectar você a um pequeno grupo. E aí então, você dá um passo a mais para experimentar o que é o amor em comunidade. Essas pessoas têm dedicado as suas vidas por vocês. E você pode ser um destes. Você pode estar aqui à frente, sendo um facilitador, ou seja, alguém que faz discípulos para Jesus. Obedecendo então a grande comissão, quando Jesus disse: ide por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Irmãos e irmãs, muito obrigado pela dedicação de vocês. Que o Senhor seja glorificado por meio da vida de vocês. A banda pode subir, todos podem baixar a cabeça para orarmos.